Sobre as formas de captura, os portugueses usavam diversos métodos para capturar os indígenas. Por exemplo, um dos principais métodos e um dos mais conhecidos é a violência. Eles invadiam ali algumas aldeias, as aldeias indígenas, de forma violenta, com armas, e ali capturavam indígenas à força. Outro dos métodos era a trapaça. Eles faziam promessas de amizade ou davam ali presentes aos indígenas com o intuito de atraí-los, conseguir ali a confiança e assim poder escravizá-los. Eles podiam também fazer ali alianças com outras tribos inimigas e assim conseguir que essas tribos capturassem outros indígenas para eles. Eles ali, em troca disso, eles faziam alianças políticas, até mesmo podiam ali dar recompensas para essas tribos. As guerras justas foram utilizadas pelos colonizadores como uma justificativa legal e moral para escravizar os indígenas. A coroa portuguesa permitia a escravização se os indígenas fossem considerados inimigos da fé, bárbaros ou hostis à colonização. A guerra era considerada justa se fosse para defender os colonos ou civilizar os indígenas, ou seja, impor a eles a cultura, a religião e os costumes dos europeus. Essa justificativa era manipulada para expandir a escravidão sob uma aparência de legalidade. A Igreja Católica, por meio dos jesuítas, tentou converter os indígenas ao cristianismo. Eles fundaram aldeamentos chamados de missões, onde os indígenas eram educados na fé cristã e ensinados a trabalhar e viver com os moldes, segundo os moldes europeus. Os jesuítas geralmente se opunham à escravização dos indígenas, mas por outro lado forçavam também um controle cultural, social e religioso rígido. Conflitos entre jesuítas e colonos eram constantes, onde os jesuítas defendiam a proteção dos indígenas e os colonos queriam usar os indígenas como mão de obra. As bandeiras eram expedições organizadas por paulistas, com o objetivo de capturar indígenas e expandir territórios. Bandeirantes como Raposo Tavares e Antônio Raposo foram famosos por liderar essas expulsões violentas pelo interior do Brasil. Milhares de indígenas foram escravizados, mortos ou deslocados durante essas bandeiras. As bandeiras chegaram até o Paraguai, Bolívia e regiões profundas da Amazônia. Os indígenas escravizados trabalhavam em diversos tipos de serviços, como nas lavouras, como plantações de cana, construção civil que trabalhava em obras, como nas igrejas, transportes que carregavam cargas, serviços domésticos nas casas dos colonos, extrações de recursos como as coletas do pau-brasil, ouro e outros minerais. Falamos sobre as consequências da escravização indígena no Brasil atual. Nós podemos citar alguns pontos, como, por exemplo, a redução populacional que aconteceu devido às muitas mortes que ocorreram por conta da escravização e por conta também de doenças que foram trazidas pelos europeus, como, por exemplo, o sarampo, a gripe, a varíola, já que os indígenas que viviam aqui no Brasil, eles não tinham um sistema imunológico preparado para essas doenças, porque eles não tinham contato com isso. E muitos deles morreram com essas doenças, além também dessas guerras que aconteciam, esses conflitos que ocorreram entre os europeus colonizadores e os povos indígenas nativos aqui do Brasil. A gente também pode citar a mistura cultural e étnica que nós temos aqui no Brasil, já que muitos indígenas eles foram forçados a se miscigenar com os europeus e com os africanos. Então não tem uma cultura completamente única aqui no Brasil, nós todos sabemos disso. Nossa cultura ela é uma mistura de muitos povos. E isso é o povo brasileiro, essa mistura de todas as pessoas que chegaram aqui e constituíram o povo brasileiro e o Brasil enquanto uma nação. Nós também podemos citar os problemas que envolvem os territórios indígenas, porque muitos deles não são legalizados, muitos territórios indígenas não são demarcados perante a lei. E muitos indígenas ainda lutam para ter as suas terras demarcadas e garantidas de acordo com a Constituição brasileira. Nós sabemos que por conta da expulsão dos indígenas houveram muitos conflitos territoriais e que até hoje eles ainda sofrem com isso e
Além disso, eles também sofrem com a questão de preconceito e uma invisibilidade social, já que os povos indígenas seguem enfrentando muitos preconceitos, a marginalização, e eles têm os direitos deles frequentemente ignorados ou violados. Nós podemos citar alguns povos indígenas do Tocantins, como por exemplo o povo Acroá, que sofreu muito com a escravização, tendo poucos descendentes na atualidade, já que eles foram muito perseguidos e tiveram suas terras invadidas e muitos foram capturados e mortos, o que praticamente acabou com a comunidade organizada do povo Acroá, e por isso eles praticamente desapareceram, restando pouquíssimos descendentes na atualidade. Quando falamos sobre o povo Carajá, que viveram às margens do rio Araguaia, eles foram alvo também de tentativas de escravização e da justificativa da catequese. Apesar disso, muitos conseguiram, resistir por meio do isolamento e da preservação da cultura. E até hoje eles mantêm a identidade deles viva por meio da produção cultural, como as bonecas Carajá. É uma forma que o povo Carajá encontrou de manter essa cultura acesa na atualidade, nos tempos de hoje. E nós também temos o povo Xerente, que habitaram na região central do Tocantins, assim como os Acroá e o povo Carajá. Eles também sofreram perseguição, também tiveram a perda de terras, porque isso é algo muito visível, é um ponto muito importante quando nós falamos sobre o período da escravização, é essa perca de terras, esses indígenas da atualidade, esses descendentes indígenas não terem a facilidade de recuperar essas terras que foram perdidas naquele período, e por isso também é uma luta que eles têm até os dias de hoje. E, no entanto, assim como os Carajá, eles também conseguiram ter uma resistência e conseguiram manter parte do seu território e cultura. E atualmente eles são um povo que são reconhecidos e eles são ativos na luta por seus direitos.